Glória a Deus. Meu irmão, volte os olhos para a carta de Tiago, capítulo 2. Quem estava aqui pela manhã, nós começamos a expor o capítulo 2 de Tiago, e nós ministramos no culto da manhã, do versículo 1 ao versículo 13, extraindo 3 verdades que são interessantíssimas, importantes, necessárias, em que apontam de maneira muito clara uma fé que é verdadeira, uma fé que não é vacilante. E nós aprendemos pela manhã, do verso 1 ao verso 13, que a fé verdadeira é uma fé que não faz acepção de pessoas, que olha como Cristo olhou, que ama como Cristo amou, que é misericordioso como Cristo assim foi. E nós aprendemos também que, em segundo lugar, é um amor e é uma fé que ama de forma incondicional, que não coloca condições para amar, que derrama o amor como nós somos também alcançados por este amor de maneira incondicional. E nós aprendemos que os nossos atos, todos eles, indistintamente, serão julgados pelo Senhor. E eu dizia pela manhã, nós terminamos lendo a expressão final do verso 13, é que a misericórdia triunfa sobre o juízo, e nós conversamos um pouco sobre isso, nos valemos da misericórdia, estamos ligados, alicerçados nesta misericórdia. Se assim não fora, todos nós estaríamos consumidos pelo pecado, irmãos. Mas Deus, Ele é misericordioso. Mas de toda palavra que nós proferimos ou proferirmos, nós iremos dar conta, nos diz a palavra do Senhor Deus. Eu queria nesta noite, irmãos, dar continuidade à ministração a partir do verso 14, e aí fecharemos o capítulo 2 nesta noite. Acompanhem comigo a leitura. Lembrem-se que todas as vezes que o autor, ele inicia uma sessão dizendo meus irmãos, ele está tratando com crentes, ele está tratando com uma igreja, ele está corrigindo a igreja, ele está trazendo à igreja correções espirituais. Eu penso que não será diferente nesta noite. Deus haverá de nos corrigir espiritualmente através de sua santa palavra. Acompanhe comigo o verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres pois ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, o qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Que Deus aplique esta palavra aos nossos corações em nome de Jesus, amém. Que bênção, irmãos, que bom dar continuidade ao capítulo 2, que nós tratamos aqui. Percebam, há uma lógica no texto, há uma ideia aqui complementar a partir do versículo 14, há uma ideia muito clara aqui aos nossos corações. Mas antes, eu queria pensar com vocês o seguinte, antes de olharmos para o texto. É verdade que esse é um bloco, uma sessão em que gerou historicamente muitas complexidades. Há quem levante a seguinte tese: será que Tiago, ele está contradizendo o que Paulo ensinou? Vocês sabem que Paulo foi alguém que falou muito sobre a salvação vem pela fé e não vem por obras. E aí alguns estudiosos levantam esse
ponto, até interpelam dizendo, será que Tiago, ele investiu tempo aqui nesse capítulo 2 para desconstruir o pensamento paulino? Eu quero lhe dizer de pronto que absolutamente não, queridos. Paulo trata de maneira muito clara a causa da salvação. A causa da salvação é a justificação pela fé somente. Esta é a causa. O que Tiago vai tratar aqui, Tiago trata sobre a evidência da salvação. Percebam que, pelo contrário, eles não estão se contradizendo, eles estão se completando. Há uma ideia de completude naquilo que Tiago trata neste capítulo 2. Repito, a causa da salvação é a fé, mas a evidência da salvação são as obras. Pelos frutos conhecereis o que, irmãos? A árvore. Vejam, isso aponta para a gente acerca da evidência. Repito, irmãos, eles estão falando a mesma linguagem. Há uma unidade na Escritura. Há uma unidade abençoada nas Escrituras. Se não vejamos, Paulo é aquele que aponta a causa, mostrando-nos que somente pela fé. Não é mérito, não é Deu uma trava-língua agora, viu? É isso aí. Meritocracia, agora saiu. Quando dá trava-língua, gente, é difícil, não vai não, tem que parar, oxigenar e sai depois. Meritocracia, agora saiu. Não é mérito, é graça. Nós entendemos assim. Martim Lutero foi influenciado por essa tese. Capítulo de Romanos, Lutero foi descortinado quando ele entendeu o seguinte: não os meus atos monastérios ou de devoção pietista que me levará à salvação. Ele diz, é pela fé. É a manifestação da graça do Senhor Deus. A causa, irmãos, é a fé. Ou seja, Tiago não está desconstruindo em nenhum momento a mensagem anunciada pelo apóstolo Paulo. Eu penso até, irmãos, que muitos crentes aqui estavam sendo orientados por Tiago. Pense comigo, uma lógica aqui temporal. Eu penso até, irmãos, que alguns tinham sido alcançados como herança pela mensagem paulina, porque Paulo fez 3 viagens missionárias. Paulo havia evangelizado boa parte aqui. Muitos receberam o evangelho tendo Paulo como mensageiro, como o propagador, como aquele que anunciou em suas mensagens, porque Paulo foi o pregador e o missionário entre os gentios. E era muito simples, eu diria muito fácil alguém tirar conclusões erradas da doutrina paulina, porque Paulo foi alguém que enfatizou de maneira muito forte: olha, o homem tem que ser justificado diante de Deus mediante a fé em Jesus. O que salva é a fé. Alguém de maneira inadvertida poderia inferir de maneira errada de que se eu sou salvo, então não importam as minhas obras. Tiago quer corrigir isso, irmãos. Tem muito reformado que pensa assim: uma vez salvo, completem. Salvo, pronto, acabou. Cruzar os braços, casinha de praia, pezinho na areia, os salvos chegarão. Tem gente que pensa assim, irmãos. Tem muito reformado que eu fico assustado, porque pensam assim, são letárgicos, são lentos, não produzem. Não poucas pessoas que acreditam assim, que pensam assim. Eu estava lendo um artigo do reverendo Augustus Nicodemos. Ele escreveu o seguinte, irmãos, note bem, isso continua sendo um erro muito comum entre os evangélicos, de forma específica entre os reformados. Já que nós, ele se coloca, é lógico, já que nós enfatizamos tanto a soberania de Deus, a doutrina da eleição,
da predestinação. Repito, ele coloca aqui, uma vez salvos, salvos para sempre. Isso de maneira muito sutil, inconsciente, repito, sutil e inconsciente, nos leva à acomodação ou a uma vida sem compromisso com a moral e a ética cristã. Diz mais Augustus, uma vida sem compromisso com as obras. E evidentemente ele termina dizendo: esse é um erro que precisa ser corrigido em nosso contexto reformado. Tiago quer completar isso, Tiago quer corrigir, Tiago quer exortar esta igreja. Já dizia o grande reformador Calvino: a salvação é só pela fé, mas a fé salvadora não vem só, ela se evidencia pelas obras. Nós precisamos evidenciar a nossa fé. Nós precisamos proclamar a nossa fé através das obras, e nós precisamos ter consciência disso. Tiago exorta aqui, irmãos, como esta fé deveria ser conhecida através das obras, irmãos, através do nosso comportamento moral, ético, social, através do nosso amor, através da nossa misericórdia, através da nossa relação, através do externar da bondade e da misericórdia, marcas registradas na vida do nosso Mestre Jesus. Eu dizia e falava sobre isso nesta manhã. Nós precisamos evidenciar, irmãos, acerca da nossa fé em Cristo Jesus. Percebam, Tiago vai tratar, e nós estamos caminhando há mais de um mês nesta carta de Tiago. Tiago vai tratar sobre algumas verdades que já estão postas e claras para a gente. Tiago diz lá no verso 18, do capítulo 1 ainda, lá no capítulo 1, verso 18, que nós nascemos e somos gerados pela palavra. É a palavra que traz vida. Olha o que diz a expressão: ele nos gerou pela palavra da verdade. Foi Tiago que diz também no verso 19 que nós devemos estar prontos. Quem lembra desse sermão? Prontos para ouvir a palavra, atentos à palavra, aptos no ouvir a palavra de Deus. Diz o verso 21 ainda do capítulo 1 que nós devemos, irmãos, em nome do Senhor, devemos acolher esta palavra. Ele fala sobre isso aqui, irmãos, aqui neste versículo 21, devemos acolher, devemos receber, devemos, de maneira muito prática, recepcionar a palavra do Senhor Deus. Mas nos diz a palavra no verso 23, ainda do capítulo 1, que devemos ser praticantes, não apenas ouvintes da palavra. E a partir do verso 14 aqui do capítulo 2, meus queridos irmãos, que Tiago, de maneira muito precisa, de maneira muito sábia, ele vai aqui começar destacando a natureza do problema que ele identificava nesta igreja. Note comigo, perceba comigo que diz o verso 14, acompanha comigo. Ele abre dizendo o seguinte: irmãos, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Veja, Tiago está tratando sobre a natureza, irmãos, do problema. Tiago quer levantar essa pergunta, e Tiago inicia falando sobre aquelas pessoas que dizem: eu tenho fé, caminham com fé, mas as obras não revelam esta fé. As obras não apontam para Cristo. São crentes no domingo, têm fé no domingo, têm esperança no domingo, canta no domingo, levanta as mãos no domingo, mas no cotidiano, na vida, nos relacionamentos, na dinâmica existencial, no trabalho, em casa, esta fé está longe. É amoroso no domingo, é atencioso no domingo, é piedoso no domingo, dia do Senhor. De segunda a sábado, a esposa não vê isso no marido, o marido não vê isso na esposa, os pais não observam isso nos filhos. Entendam, irmãos, o que Tiago quer nos dizer nesta noite. Tiago quer corrigir um comportamento religioso hipócrita, irmãos. Vocês estão entendendo, amém, queridos? Corrigir. O que adianta dizer: eu tenho fé? O que adianta dizer dominicalmente: tu és poderoso, Deus, mas na primeira dificuldade não externam isso?
O que adianta dizer que Deus é o Deus da provisão através do cântico no domingo, mas na primeira adversidade da segunda, uma porta que se fecha diz: onde está Deus? Começa a reclamar, a blasfemar, a proferir palavras que não são palavras de alguém que tem fé. Tiago quer corrigir isso, irmãos, e Tiago levanta a problemática de nada adianta dizer eu tenho fé, porque foi o próprio Jesus que disse lá em Mateus capítulo 10, versículo 32, o seguinte: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Confessar diante dos homens, note bem, querido, é se comportar, é ter comportamento de fé. Isso é muito prático, irmãos. Isso é vivencial. Então presta atenção, querido. Tiago começa a levantar a pergunta para apontar para a gente aqui respostas. A declaração de fé é muito mais do que palavras. Muito mais do que palavras. É um comportamento, é uma vida, é uma dinâmica estabelecida em nome do Senhor. E diante disso, o que é que Tiago faz? Impressionante aqui a literatura de Tiago. Ele levanta o questionamento. O que é que Tiago faz? Como é que eu sei que essa pessoa é crente? Como é que eu sei que essa pessoa tem fé verdadeira? Embora, e aqui, irmãos, eu chamo a sua atenção, embora requeira da gente uma pública profissão de fé, é fato. Vocês lembram que uma das coisas que nós realizamos aqui como igreja reformada, presbiteriana, é que na idade da razão, aquele que foi batizado na infância volta e publica a sua fé diante dos homens e sobretudo diante de Deus. É claro que nós requeremos a pública profissão de fé, é fato, irmãos, isso é inquestionável, mas é muito mais do que isso. É uma vida, é um comportamento. E o que é que Tiago irá dizer, irmãos? Qual é o proveito disso? Você declara a fé na igreja no domingo, na sua pública profissão de fé, mas você não vive essa fé. Você não se comporta desse jeito. É impressionante, irmãos, é impressionante como a cultura evangélica tem um preconceito, um conceito pré-estabelecido com a palavra obras, com o termo obras. Tem crente que não gosta da expressão obras. Por quê? Porque a expressão obras se desgastou com o passar do tempo, irmãos. Porque algumas pessoas imaginam, quando eu penso em obras, automaticamente eu penso em ações de caridade. Eu penso em dar esmolas, eu penso apenas de trazer o refrigério aos necessitados, eu penso em contribuir com um asilo de idosos, eu penso em ajudar um lar de crianças que foram abandonadas, crianças órfãs. Irmãos, entendam em nome do Senhor, quando Tiago trata sobre obras, eu quero que você entenda aqui nesta noite, obras tem a ver com tudo aquilo que o homem faz em obediência à palavra de Deus. São obras. É muito mais, é isso também, irmãos, é dar esmolas, é ajudar o lar de pessoas carentes, é visitar os órfãos, é ter cuidado com as viúvas. A palavra já nos orientou em relação a isso. O que é o verdadeiro evangelho é cuidar dessas coisas, mas tudo isso é uma resposta de obediência à palavra de Deus, em nome do Senhor. E a palavra de Deus compreende e abarca essas coisas e outras coisas. São obras. Isso é viver o evangelho em nome do Senhor. Diante disso, irmãos, é sobre isso que eu queria pensar com vocês nesta noite. Tiago vai apresentar aqui alguns argumentos, como resposta, como apontamentos para a gente. É como se Tiago estivesse dizendo: olha, vocês podem até fazer uma pública profissão de fé. Sabe por quê? Porque gente convertida, não convertida, também pode declarar sua fé em Jesus. Vocês entendem isso, irmãos? Senhor, lá quando Jesus voltar, tá, irmãos? Senhor, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz proezas em teu nome. É alguém que publica a sua fé, que fala, que profere.
que subscreve até os símbolos de fé da igreja, Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Vocês percebem que é algo mais profundo aqui? O não crente pode publicar a fé. Gente não convertida pode fazer isso. Mas presta atenção, só será salvo aquele que, confessando e verbalizando a sua fé, nota, presta atenção a isso, querido, confirma esta declaração através das obras. Eu preciso evidenciar, eu preciso confirmar, e é sobre isso que Tiago trata aqui, fechando o capítulo 2, apontando para a gente, acerca de uma pública profissão de fé verdadeira. O que é que ele vai dizer? Ele vai responder a partir do verso 15, dizendo para a gente aqui também, que uma profissão uma pública profissão de fé verdadeira, é uma profissão de fé comprometida com a piedade verdadeira. Olha comigo, irmãos, meu querido irmão, a partir do verso 15, versículos 15, 16, olha aqui, como ele é prático, irmãos. Você publicou a fé? Você declarou sua fé? Vamos ver se você é crente mesmo. Se um irmão, acompanha comigo, verso 15, ou uma irmã, estiver carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, isso é um pietismo, parece até que é crente, né? Vai em paz, shalom, vai em paz, fala até bonito, né? Shalom, mas vai-se embora, não tem nada a ver com isso. Você percebe que tem gente, muitas vezes nós agimos assim. Olha que Tiago, como ele é prático. Vocês estão dizendo que é crente? Aí você diz assim: olha, vai em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Gente, que palavra piedosa. Vocês precisam de aquecimento, vocês são carentes, vocês são pessoas que carecem, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Que fé é essa, irmãos? Que fé é essa? Isso é fé? Você é crente mesmo? Você nasceu de novo? Vamos contextualizar, é o crente que vem aqui para a igreja sem roupas próprias, sem comida. Uma pessoa com a fé morta vê a situação, mas uma pessoa que apenas publica a sua fé com os lábios, mas não vive essa fé, é uma pessoa que não resolve o problema do irmão que está necessitado. O que é que ele faz? Ele profere algumas palavras piedosas. Isso não é ter fé, irmãos. Isso não é viver e evidenciar a fé. Isso é ser religioso, é trazer palavras bonitas. É um erro, entendam isso, irmãos. É um erro pensar que apenas recitar versículos bíblicos ou defender um credo ortodoxo faz de uma pessoa um cristão. Não, irmãos, é prático. Cristo fez isso. Cristo se aproximou de quem necessitava e agiu, e cuidou, e curou. E seja bendito o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Nós precisamos entender, irmãos, que a fé que não produz vida, a fé que não produz transformação, é o que diz aqui Tiago, é uma fé espúria, é uma fé desassociada de Cristo, é uma fé religiosa, é uma fé ortodoxa, é uma fé dominical, é uma fé extremamente sazonal. Eu uso esta fé no domingo, canto, profetizo coisas abençoadas para minha família, mas não vive essa fé, não profere essa fé na prática, não olha para os necessitados, não cuida dos necessitados, não está nem aí para quem necessita. Tiago repreende esta igreja dizendo: qual é o proveito disso? Sabe o que disse Cristo? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, este está nos céus. O que é fazer a vontade de Deus e do Pai? É viver em obediência às obras do Senhor, em nome de Jesus. Alguém pode dizer: pastor, eu vim aqui hoje à noite ouvir uma palavra de bênção. Esta é a palavra de bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Esta é a palavra de bênção para o meu coração. Eu preciso ultrapassar os muros da minha igreja. Não se esconde uma casa edificada sobre os montes.
Eu preciso ser sal. Eu preciso dar sabor a este mundo sem sabor. Eu preciso trazer luz ao mundo que está em trevas. Eu preciso viver o Evangelho. Tiago, irmãos, define isso. Ele vai dizer o seguinte: sabe o que é isso? Isso é ter uma pública profissão de fé sem obras. Isso é ter uma fé que é morta. Olha comigo o verso 17. Deixa eu te convidar a ler comigo o verso 17. Toda igreja, bem forte comigo, todos juntos. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só. Fé sem obras, esta fé está morta, irmãos. Eu tenho uma palavra dura para o teu coração e para o meu também. Se a nossa fé não tem produzido restauração na vida do próximo, a nossa fé está morta. Quem sabe existem vivos mortos aqui hoje à noite. Vivos mortos. Que vieram a moto próprio à igreja, mas estão mortos. Que estão cantando, mas estão mortos. Que estão louvando, mas estão mortos. Que estão lendo a palavra, mas estão mortos. Mas deixa-me dizer uma coisa: o Deus que é vida está aqui nesse lugar, louvado seja Deus. Ele pode trazer vida àquele que está morto. Ele disse a Lázaro: Lázaro, vem para fora. Mas note bem, foi Jesus que disse assim: removam a pedra. Tem coisas que eu posso fazer. Tem coisas que eu não preciso transferir e terceirizar. Tem coisas que eu tenho que fazer, irmãos. Tem coisas que eu preciso fazer. E uma fé morta não salva ninguém. Deixa eu trazer bem claro para vocês aqui, irmãos. É uma fé intelectual. E essa fé intelectual é inútil, é incompleta, é morta, não salva. Tem muita gente que tem uma fé intelectual, conhece os meandros da teologia, conhece os símbolos de fé, cita teólogos, conhece tudo. Diz até o parágrafo 3º de Luiz Berkoff, de Barwick, de Hodge, mas é uma fé morta. É só intelectualidade, é só conhecimento, está morto. Quem diz isso é a palavra, irmãos. Uma fé viva é uma fé que produz vida em nome do Senhor. É uma fé que muda o ambiente, é uma fé que ajuda, é uma fé que lança o braço amigo, é uma fé que olha para os carentes e necessitados. Deus tem levantado pessoas assim, glória a Deus, que olha para um núcleo da sociedade que ninguém olha. Sabe o que é isso? Uma fé viva, glória a Deus. Uma fé que age, uma fé que procura, uma fé que transforma, uma fé que traz esperança em nome do Senhor Deus. Entenda isso, querido irmão, nesta noite. Ortodoxia sem piedade produz morte. Eu não sei vocês, quando eu estou próximo de uma pessoa que só tem ortodoxia, eu fico meio assim, meu irmão. É um negócio estranho. Não sei vocês. Alguém que conhece muito, mas não vive. Pai, já dizia Lutero, Calvino, Spurgeon, príncipe dos pregadores, mas não vive. Lá fora é um mau pai, um mau esposo, um péssimo crente, um mau pagador, infiel, sonega impostos. Você está entendendo o que Deus quer dizer para a gente aqui hoje à noite? Bem claro, isso não é fé, isso está morto. Deus está aqui para lhe trazer vida nesta noite, em nome de Jesus. Porque a fé verdadeira produz vida, meus irmãos. É quando lá fora ninguém vive a vida ética e moral, tem um crente ali que tem fé, e vive, e colhe as consequências disso. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, aleluia. E outra coisa, meu irmão, não adianta ficar botando textozinho no Instagram não, viu? Versículo. Agora, irmãos, uma pausa aqui, importante. Eu lembrei agora. Tem um negócio horrível agora. Aqui é sinceridade pura. Tem irmã que faz uma maquiagem, bota um versículo. Aí se pinta todinha, aí toda produzida, bota Jesus é o caminho. Ninguém olha para Jesus, fica olhando para a irmã lá. Produzida. Cala com isso, irmã. Não é Deus não.
Isso é fé, meu irmão. Isso é autopromoção. Palavra de Deus. A glória tem que ser dada ao Senhor, em nome de Jesus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Tem gente que acha que ter fé é ficar usando o Instagram para colocar versículos. Isso não é piedade não, irmão. Isso não é fé não. Isso não é vida com Deus não. Vida com Deus é quando o teu vizinho no teu apartamento vê, ali tem um crente. Você entende isso ou não? Obras, evidências da fé. Não adianta chegar aqui, levantar as mãos e nem falar com o vizinho no apartamento. Isso não é fé não. Não adianta ser a pessoa mais estranha no condomínio. Não, tem que ser comunicativo mesmo. Mas ninguém fala, meu irmão. João pregou no deserto. Imagina num condomínio. Se ele estivesse no condomínio e falar com todo mundo, paz, irmão, Deus abençoe. Tem que ser empático, irmãos. Vocês entendem a palavra de Deus nesta noite? Entendam, em nome do Senhor. Uma fé verdadeira é uma fé comprometida com a piedade. Mas vamos caminhar, irmãos. Tiago diz mais. É uma fé comprometida também com a palavra, que traz vida. Ele vai dizer isso a partir do verso 18 até o verso 25, ele vai tratar sobre isso. Entendo, irmãos, Tiago não quer aqui apresentar uma nova doutrina. Tiago quer trazer ao pessoal uma experiência de observação aquilo que foi e é verdade através da revelação bíblica. Crer, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, o outro lado da moeda, crer e tremer, ou temer, e tremer também, não é uma experiência salvadora. Como assim, pastor? Tiago vai dizer sobre isso aqui. Os demônios creem em Deus. Tiago vai tratar sobre isso. Se você acompanhar comigo, a partir do verso 18, acompanha comigo. Mas alguém dirá: tu tens a fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com obras, eu vou te apontar quem é o meu Senhor. Você pode até falar que tem fé. Você até fala bonito. Tem gente que fala bonito assim, você fala assim, rapaz, esse cara fala bonito. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Tem gente que fala bonito. Irmãos, a igreja aqui também estava e recepcionava gente que conhecia a lei, mas não vivia a lei. Fala até bonito. Mas o que Tiago vai dizer? O seguinte: olha, mostra a tua fé. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou mostrar as minhas obras, as minhas evidências. E aí as minhas obras irão apontar Cristo. Cristo tem que ser visto através da minha vida, em nome do Senhor. Mas sabe o que ele vai dizer? Quem sabe você está batendo no peito. Eu tenho fé. Olha o verso 19. Crês tu que Deus é um só? Você crê nisso? Fazes bem. Sabe por quê? Olha o que Tiago vai dizer, irmãos. Se essa mensagem aqui é dura hoje, mas imagine essa aqui de Tiago. Até os demônios creem e tremem com o nome de Deus. Irmãos, vejam bem, uma fé que não é comprometida com a palavra, é uma fé, é a palavra, irmãos, que é equiparada aí, sabe com quem, irmãos? Os demônios. Misericórdia, pastor, é misericórdia, viu, irmão? Quando eu estava estudando esse texto, eu pensei, meu Deus do céu, sabe que a Bíblia diz assim, que a minha fé, que não produz obras, está sendo comparada à fé dos demônios, e mais, escandalize não, viu, meu irmão, escandalize não. O demônio aqui diz assim, que ele crê e treme, e tem gente que às vezes na presença de Deus é irreverente. Vocês entenderam ou não? Veja que palavra dura, irmãos. Veja que palavra dura. E Tiago é muito preciso aqui, irmãos, porque ele aponta aqui os demônios. E é interessante porque, veja, sabe o que Tiago está dizendo? Eles creem. Os demônios nem são ateus, nem são agnósticos. Eles creem. Eles sabem quem é Deus. Vocês lembram quando o diabo conversou com Deus na provação de Jó? Eles sabem quem é Deus. Eles não são nem ateus, nem agnósticos. Eles sabem quem é Deus. Deus, também ele tem tudo, Deus. Olha, toca nisso aí. Eu libero. Eu estou no controle. Você não tira a vida dele, mas você pode fazer isso. O demônio crê e treme, irmãos.
Tem crente que às vezes na presença do Senhor está nem aí, até no momento de culto. E aí, irmãos, eu fiquei com isso aqui na cabeça e fiz um levantamento de alguns comportamentos. Por que Tiago falou que os demônios creem em Deus, crê e treme? Eu fiquei pensando sobre isso. Eu levantei algumas coisas aqui. Permitam-me. Os demônios creem na divindade de Cristo. Se você ler depois, eu não vou ter tempo para ir a cada versículo, mas se você ler depois Marcos capítulo 3, versículos 11 e 12, os demônios corriam e se ajoelhavam diante de Cristo, pasmem, para adorá-lo. Ah, pastor, era uma adoração falsa, mas eles corriam. O diabo sabe quem é Deus. Às vezes nós ficamos de maneira inadvertida no comportamento, parece, de pessoas que não creem em Deus. Deus está aqui nesse lugar, irmãos, em nome do Senhor. Ele merece toda a honra e toda a glória. Os demônios creem na existência de um lugar de penalidade. Lembra daquela experiência dos demônios, em que Jesus expulsou ali os demônios, os demônios pediram, Lucas 8, não nos leva para o abismo, Deus, Cristo, ele sabe quem é Deus. E havia uma manada de porcos, lembram disso? Nos colocam, nos porcos ali. Eles sabem que é Deus, eles sabem que Deus tem poder, irmãos. Eles sabem que o Senhor Deus é o supremo juiz e haverá de julgar todas as coisas. Eles sabem. E Tiago exorta dizendo: olha, você tem fé? Tranquilo, que bom. Os demônios, eles creem e eles tremem diante do Senhor. Aí sabe o que ele vai dizer? Ele vai citar a palavra. Sabe por que as obras evidenciam a justificação? Sabe quem ele vai citar? Ele vai citar dois exemplos. Uma fé verdadeira, uma fé alicerçada na palavra. Ele vai citar o exemplo de Abraão e ele vai citar o exemplo de Raabe. Olha comigo a partir do verso 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Ele é o pai da fé, o pai da obediência, aquele que evidenciou a sua fé, irmãos. Evidência de obediência. Eu fiquei pensando sobre isso. No final de semana passado, irmãos, eu estava pregando no acampamento lá em Aracaju, promovido pela igreja presbiteriana Sião, do pastor Ronildo. Foi um final de semana muito abençoado, de quinta a domingo. E uma das experiências que eu ministrei foi a experiência de Abraão, quando levou Isaque para ser sacrificado. Diz a palavra que quando Deus disse a Abraão, ele disse assim: eis-me aqui, estou pronto. Deus trouxe a ordem, disse assim: sacrifica o teu filho, teu único filho. Diz a palavra que Abraão recebeu do Senhor Deus uma promessa: olha, eu farei de ti uma grande nação. E esse fazer uma grande nação estava ali apontando através do nascimento de Isaque. E agora Deus levanta e diz assim: olha, esse que eu prometi você deve sacrificar. Através desse, sacrifica. Diz a palavra que na madrugada, irmãos, ele nem dormiu. Na madrugada, acho que ele ficou orando, Abraão, meu Deus, que prova. Diz a palavra que na madrugada ele organiza, chama 2 servos, acorda o filho dele, Isaque: vamos, meu filho, tem uma obra para a gente aí, obediência. E eles caminham. Diz a palavra que foram um caminho de 3 dias. Irmãos, não foi uma obediência assodada, abrupta, impensada. Foi uma obediência consciente. 3 dias ele caminhou com o filho e com os servos. Ele avistou de longe o monte, disse assim: servos, fiquem aqui. Eu vou com meu filho adorar, e depois nós voltaremos. Louvado seja Deus. Diz a palavra que ambos caminhavam juntos. Algumas coisas eu tratei lá na igreja de Sião esse final de semana, em um dos textos que eu trabalhei, que foi esse, lá de Gênesis. Veja, o exemplo paternal, sacerdotal. 3 dias o pai explicando ao filho. Teve um momento que o filho disse assim: pai, tudo bem, eu entendo o sacrifício, está tudo aqui, o cutelo, a lenha, está tudo aqui, pai. E cadê o cordeiro? O menino já tinha consciência, ele foi bem ensinado, catequizado, ele aprendeu em casa. A melhor escola dominical é a de casa. A igreja traz o complemento, irmãos. O menino disse assim: tem tudo, pai, eu entendi tudo, teologicamente eu estou bem sinalizado. Cadê o cordeiro, pai? Tem uma coisa errada aqui. Calma, meu filho, Deus irá prover para si, para você. Eu sei que Ele vai fazer proezas.
Ele vai trazer para você o ensino, filho. Ele vai providenciar o cordeiro. Nós conhecemos a história, irmãos. Ele prepara tudo, o cutelo, e foi sacrificar o filho. Obediência, evidência de uma obediência a Deus. E a voz brada do céu: Abraão. E estava ali um cordeiro. Louvado seja Deus. Deus, Ele é o Deus de toda provisão. Aleluia. Sabe o que Tiago faz? Lembra da história de Abraão? Ele evidenciou a sua fé. Abraão não ficou na teoria. Olha o que diz no verso 22: vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Ele era o pai da fé, mas ele tinha obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé foi consumada, irmãos. Há um combo aqui, essa palavra está em vigor, um combo, né? Vai num restaurante aqui pertinho, vou dizer o nome não, tá certo? Você faz um combo ali, vai tudo. O combo aqui é fé e prática, é vida, irmãos. E Tiago traz esse primeiro exemplo, irmãos, dizendo: olha, se cumpriu a escritura, verso 23, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e Abraão foi chamado amigo de Deus. Aleluia. E sabe o que eu acho impressionante dos exemplos dados por Tiago? É que ele usa duas pessoas totalmente diferentes. Abraão, amigo de Deus, mas ele não parou aí, e usa uma prostituta, Raabe. Meu irmão, essa Bíblia é fantástica, a Bíblia é fantástica. Percebem que a graça, nós não temos mérito nenhum. Percebe como Deus, Ele é perfeito. Raabe, para quem não sabe, ela fazia parte de um contexto de nação que era inimiga de Deus. Abraão piedoso, Raabe prostituta. Abraão judeu, Raabe uma gentia. O que os dois tinham em comum? Ambos confirmaram na palavra de Deus a sua confiança em Deus. Aleluia. Você pode dizer amém por essa palavra, queridos? Uma fé verdadeira é uma fé que está alicerçada na palavra de Deus. Ele diz o seguinte, verso 24: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Alguém pode dizer: está vendo aí, pastor, contradição com Paulo? Nada disso, completude. Eu preciso evidenciar a minha fé. Sabe por que você está aqui hoje à noite? Porque Deus está te exortando: evidencie essa fé no trabalho, a partir de amanhã, em nome de Jesus. Evidencie essa fé, aponte Jesus, o seu comportamento, a sua fala, as suas ações e reações. As pessoas precisam ver Cristo através da sua vida, em nome de Jesus. O que Raabe fez? Ela creu e agiu. Isso fala de uma prostituta, irmãos, de uma nação inimiga. Olha o verso 25. Irmãos, o texto diz: olha, por acaso também não, de igual modo. Não tem Raabe, de igual modo. Não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Seja Deus glorificado para sempre. Aleluia. Vamos aqui caminhando para o final, tá, irmãos? O que ela fez? Ela ouviu a palavra de Deus, ela reconheceu que estava numa cidade condenada. Ela não apenas entendeu a mensagem, ela foi tocada no coração, mas ela tomou atitudes, ela agiu. O que ela fez, irmãos? Ela protegeu os espias, ela arriscou a sua própria vida para proteger os espias. Ela foi usada por Deus. Obras, ela apontou Deus, Deus falou, eu estou em obediência ao Senhor. Entendam, irmãos, nós precisamos evidenciar a nossa fé através das nossas obras. E sabe o que Deus fez com Raabe? Mais tarde, glória a Deus por isso, ela fez parte do povo de Deus, porque ela fez parte e tornou-se membro da genealogia de Cristo. Sabe quem pode fazer isso? Aquele que é poderoso para transformar o mais vil pecador. Aleluia. Sabe o que é isso? Isso é graça que opera de maneira poderosa a fé salvadora.
Eu quero concluir nesta noite dizendo ao teu coração: como está a tua fé? Como está a tua pública profissão de fé? Tiago arremata aqui no verso 26. Vamos ler juntos? O que é que ele diz? Porque, bem forte, irmãos, mais uma vez. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim. Você entendeu a mensagem de Deus? Vejam bem, irmãos, com máxima nitidez e acuidade, Tiago vem sintetizar a sua mensagem aqui do capítulo 2, na frase final, dizendo: olha, como o corpo é morto sem espírito, assim também a fé sem obras, ela é morta. Como está a tua fé, queridos? É interessante, irmãos, que quando já não se consegue constatar nenhum sinal de vida em um corpo, é flagrante que a morte ali já foi consumada. Irmãos, nessa minha caminhada ministerial, eu já visitei muitas pessoas na UTI, pessoas que estavam ali com morte cerebral, e ali naquele momento, olhando para a pessoa ali na UTI, eu dizia: meu Deus, será que ela vai entender alguma coisa? Deus, eu oro, eu coloco diante de Deus. É fato, irmãos, quando nós estamos diante de um fato como esse, quando não há nenhum sinal mais de vida, nós estamos diante de alguém que está ali respirando por aparelhos, mas a pessoa está morta ali, não reage, não age. Sabe o que Tiago disse? Tem muito crente que é assim, que está na UTI, que está sobrevivendo através de aparelhos. Eu já visitei muita gente assim, irmãos, que não saíram daquela condição, que morreram, que a morte foi testificada pelo médico. Quantos que já foram? Mas eu já visitei muitas pessoas, irmãos, muitas, em que ao entrar na UTI, respirando por aparelhos, em que o médico diz assim: olha, só Deus, e eu penso: é Ele mesmo, só Ele. Em que nós estamos ali, colocamos diante de Deus, em que a igreja ora, em que a pessoa sai daquela condição e o médico diz assim: aconteceu um milagre, glória a Deus. Eu estou aqui para dizer isso ao teu coração hoje à noite. Nós cremos no Deus que opera milagres, e Ele está aqui nesse lugar. Foi o Deus que disse a Abraão: Abraão, para, o cordeiro está ali, você é obediente, você evidenciou a sua fé. Esse mesmo Deus que chamou Abraão é o Deus que está nos chamando aqui nesta noite, quem sabe para trazer vida a você que está deitado na UTI, que está vivendo e respirando por aparelhos. Atos de obediência são sinais de obediência de fé. E Deus nesta noite pode trazer vida àquele que está respirando por aparelhos. E essa pessoa pode sair daqui hoje à noite, como muitos saíram das UTIs, dizendo: eu passei pela morte. E disseram: mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O Senhor está comigo, aleluia. Eu quero dizer a você: Ele está conosco, Ele quer trazer vida, Ele quer desligar os aparelhos hoje à noite. Ele quer dizer, como disse a Lázaro: sai. Irmãos, Lázaro não voltou a mesma pessoa para a sua família. Que experiência, irmãos, que experiência. 4 dias morto. A minha oração é que nesta noite, maridos voltem para casa hoje vivos. Como assim, pastor? Eu saí com meu marido vivo de casa. Vivo. Que publica a fé, mas evidencia a fé. A minha oração é que esposas saiam vivas aqui hoje à noite, em nome de Jesus. Sábias, cheias do Espírito Santo. A minha oração neste púlpito hoje à noite é que filhos saiam vivos, respeitando os pais, obedecendo aos pais, honrando os pais. É que pais saiam vivos,
respeitando os filhos, amando os filhos, cuidando dos filhos, catequizando os filhos, convidando a palavra para guiar os filhos. A minha oração é que crentes saiam vivos desta noite, em nome de Jesus, sendo sal e luz deste mundo, e vivendo o Evangelho de maneira prática lá fora, para que tudo isto redunde em glórias e glórias ao Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor.